A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos no ar para mais um vídeo do canal Exposição de Textos Bíblicos. Trago hoje um assunto muito interessante, algo que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, porque a minha vida ela já foi edificada com esta palavra. Mas antes vamos fazer uma oração. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de eu estar aqui, Pai querido, Pai amado, para transmitir a Tua santa e gloriosa palavra, meu Deus. Ó Pai querido, que todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, a Tua santa palavra, a exposição da Tua palavra, Pai querido, que sejam edificados por ela, Senhor. Em nome de Jesus, continua nos dando graça, continua nos abençoando, abençoa os ouvintes para a glória do Teu santo e excelso nome. Assim te pedimos. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus, muito obrigado por você estar mais uma vez comigo para nós expormos a palavra de Deus. Tá certo? Te convido a se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar aquele like, tá? Quando você faz isso, o YouTube ele entrega o nosso conteúdo para mais pessoas, amém? Mas sem perda de tempo, eu quero trazer um assunto hoje, que o tema a qual eu escolhi foi o preço do perdão. Qual que foi o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas? A gente é acostumado a ouvir na igreja, a gente falar que foi um preço muito caro. Mas quanto foi esse preço? Será que é possível a gente trazer para os nossos dias de hoje, falar desse preço em real, trazer para os nossos dias, ou até nos dias de Jesus, falar quantos anos trabalharia uma pessoa para pagar o preço? Então é sobre isso que nós vamos estar falando na nossa exposição de hoje, tá? E o texto que eu trago aqui é Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a seguir. O título dos textos que iremos ler fala: a parábola do credor incompassivo. Eu tenho certeza que esses textos irão edificar a tua vida para a glória dele, tá certo? Vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a seguir, diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Anote isso aí, 10.000 talentos, tá? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e seus filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou-se: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Anote aí, 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Amém?
Somente até aí, tá? O texto ele segue até o versículo 35, mas vou parar aqui, depois você dá uma lida, tá certo? Muito bem, irmãos. O texto que eu acabei de ler é um texto bastante conhecido por todos nós, por toda a igreja do Senhor, mas eu quero expor algo aqui para você, tá? Baseado no texto, como eu falei no início, que eu irei falar sobre o preço do perdão. Qual que foi o preço que Jesus pagou por nós, pelas nossas vidas? Será que foi um preço caro? Quanto foi esse valor? Quanto que seria hoje esse valor? Tá certo? Então nós iremos resumir aqui o máximo para não tomar muito tempo, tá certo? Mas o texto que eu li fala de um rei que ele resolveu ajustar conta com os seus servos. E trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Então, quanto que custa 10.000 talentos? Quanto que é 10.000 talentos? Você pode pegar uma calculadora, eu estou até com o celular da minha filha. 10.000 talentos, cada talento ele equivale a 6.000 dracmas, ou 6.000 dinheiros, tá? Cada dracma na época de Jesus era o salário de um dia de um profissional, tá? Trazendo para os nossos dias de hoje na minha profissão, minha diária gira aí em torno de 200 a 250 reais por dia, tá? Aqui na época de Jesus, a diária de um trabalhador era uma dracma, ou um dinheiro, tá? Que era equivalente a aproximadamente 4 gramas de prata, certo? E esse homem devia 10.000 talentos ao rei, que cada talento equivale a 6.000 dracmas. 6.000 dracmas. E fazendo uma conta aqui bem simples, né, que cada dracma equivalia a 4 gramas de prata, então você só soma aí 6.000 vezes 4 gramas, vai dar 24 quilos de prata, tá? Vezes 10.000 vai dar 240 toneladas de prata. Essa era a dívida daquele servo para com o rei. 240 toneladas de prata. Eu não fiz essa conta, eu não pesquisei quanto que está a grama da prata hoje, mas se você fizer essa pesquisa aí vai dar aí um valor absurdo, tá certo? Mas eu quero te passar aqui o que fala dentro do texto, que como ele não tinha como pagar, ele pediu que fosse vendido ele, os seus filhos e tudo quanto possuía. Aquele homem ele teria que trabalhar para ele até saldar a dívida. Existia essa possibilidade de quando alguém devia alguém, não tinha como pagar, ele poderia se vender como escravo e trabalhar para saldar a dívida. Tá certo? Então vamos fazer uma conta aqui. Se cada talento era igual a 6.000 dracmas, ou dinheiro, ou 6.000 diárias, então vamos somar 6.000 diárias, ou 6.000 dias, vezes 10.000. Vai dar 60 milhões de dias. 60 milhões de dias. Tá? Agora vamos dividir esses 60 milhões de dias por 365 dias e 6 horas, que é o ano. Vai dar
164.317 anos. Então, a dívida daquele servo para com o rei em dias de trabalho seria 164.317 anos. Meus irmãos, é impagável. O homem vive 70, a Bíblia diz que depois dos 70 é só canseira e fadiga. Né? Nós temos aqui 164.317 anos. Se colocar só os 317 anos, se ele trabalhasse, depois os filhos, netos, bisnetos, ainda era impagável, ainda não tinha como sanar aquela dívida para com o rei. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele se prostrou, se humilhou e o rei perdoou-lhe a dívida. Glória a Deus. Aí, ele sai da presença do rei, foi perdoado pelo rei. Aí, na hora que ele sai da presença, ele encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Sabe quanto que custa 100 denários? 100 denários era 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. Ou seja, 100 vezes 4, que o dia de trabalho era 4 gramas de prata, nós temos aí 400 gramas de prata. 100 vezes 4, 400 gramas de prata. Aonde que ele devia 240 toneladas de prata. Né? Então, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o assunto que eu trago para nós hoje é para que nós possamos refletir muito sobre o perdão. Nós encontramos aqui dentro da palavra de Deus um homem que teve uma dívida perdoada, a qual era impagável. Ele sai da presença do rei, ele encontra um homem que lhe devia algo simbólico, 400 gramas de prata, e ele não perdoou. Então essa parábola, meus queridos, ela fala de Deus. Esse rei aqui era o próprio Deus. O próprio Deus que nos perdoou, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então nós tivemos uma dívida aí incalculável, perdoada pelo nosso Deus, e às vezes nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos, que às vezes faz pequenas coisas, pessoas que se pisar apenas no seu calo já fica indiferente com o irmão, com o próximo, e a Bíblia nos ensina a sermos diferentes. Nós somos igrejas do Senhor e somos diferentes. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar os nossos irmãos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 37, parte B: perdoe e vocês serão perdoados. Irmãos, infelizmente, se nós não conseguirmos perdoar os nossos irmãos, seja lá o que for, não interessa, Deus não vai nos perdoar. O preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. Deus já entregou o seu único filho pela minha vida e pela tua vida.
já fomos perdoados, mas existe uma condição. Isso é condicional quando fala de perdão. O próprio texto fala: perdoem e vocês serão perdoados. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Oh, meu querido, se algo está te impedindo de servir ao Senhor, se algum irmão ou alguém te machucou, te magoou, ligue para esta pessoa, procure esta pessoa, perdoe. Faça isso. Isso não é feio, isso é lindo, isso é maravilhoso. Perdoe. Quero te contar um rápido testemunho. Eu tinha um colega que a gente trabalhava na mesma empresa, comia junto, lanchava junto, fazíamos cultos juntos. E essa pessoa ela me fez algo grave, não vou citar aqui não, mas me fez algo grave e financeiramente era impagável também. Sabe por quê? Porque era uma empresa de multinível que a gente trabalhava e eu recebia um bônus dessa empresa todo mês, um bônus bom. Eu tinha uma rede grande nessa empresa e eu passei a vender produto de uma outra empresa e eu não sabia que a gente que era dessa empresa não podia vender algo de uma outra empresa. E eu fiz, e ele simplesmente não me avisou nem nada, poderia ter me avisado, porque se tivesse me avisado, como eu já ganhava um dinheiro bom nessa empresa, eu jamais ia vender um outro produto. Aí ele simplesmente tirou print, eu anunciando o produto nas minhas redes sociais e mandou para a empresa. O jurídico da empresa viu lá e cancelou meu cadastro. Cancelou. E eu ainda tentei 1 ano na justiça contra o jurídico da empresa. Resumindo, perdi tudo. A empresa falou que se eu quisesse voltar eu tinha que começar do zero, de baixo novamente. E isso depois de algum tempo. Irmãos, e eu fiquei triste, fiquei doente, e fiquei com uma mágoa terrível daquele irmão, daquele meu colega, terrível. Porque ele tirou um dinheiro, um salário, que eu recebia todo mês dessa empresa, a qual era hereditário. Quando eu morresse, ficava para minha esposa, ficava para os filhos. E detalhe, era uma empresa que enquanto mais eu trabalhava, a rede mais crescia e o volume falando financeiramente, aumentava. Então, isso tem aí uns 5 anos atrás, talvez hoje, não sei quanto eu estaria ganhando. Mas são valores incalculáveis, foi um valor incalculável. E eu adoeci, fiquei doente, e o diabo plantou algo em meu coração, que eu não vou falar aqui, porque eu tenho vergonha de falar, mas foi algo terrível contra a vida daquele irmão, tá? Mas eu lutei contra isso, orei, pedi misericórdia para o Senhor, e irmãos, graças a Deus, eu estou livre. Graças a Deus eu consegui perdoar aquele irmão. Graças a Deus. Eu te confesso que eu adoeci, eu passei a tomar remédio controlado, passei a tomar remédio antidepressivo, tudo por causa disso.
Mas graças a Deus, eu hoje sou um homem livre. Eu não tenho mais nada contra esse irmão. Eu lhe perdoei, graças a Deus. Hoje eu estou livre. Amém? Então deixa esse testemunho para que possa edificar a tua vida. Tá certo? Então se você tem algo contra alguém, se alguém te machucou, te feriu, meu irmão, perdoe. Nós somos eternos, nós estamos nesta terra com um propósito. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós não somos daqui, a nossa cidade está lá no céu. Então nós só estamos aqui de passagem. Então para nós chegarmos lá, para nós alcançarmos a cidade santa, a cidade celestial, precisamos perdoar os nossos irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler mais um texto para que possamos finalizar, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou sem defeito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, então, o preço foi muito caro, foi preço de sangue. O Senhor Jesus, Ele se esvaziou, Ele se entregou por nós, para que possamos hoje termos vida e vida eterna. Sabe por que eu falo vida eterna? Porque, meus queridos, nós somos eternos. Tá vendo esse corpo aqui? Aqui é apenas um transporte. Esse corpo vai perecer. Quando morremos, nós continuamos, nós somos eternos. E eu quero passar a minha eternidade na cidade celestial. E você? Tenho certeza que você também deseja, almeja e está vivendo aqui para passar a eternidade na mansão celestial, assim como o Senhor Jesus nos prometeu em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Amém? Louvado seja Deus. Então, eu deixo esta palavra ao teu coração, para que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar e que essa palavra ela possa falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.